Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu trago 5 ideias incríveis para decorar garrafas de vidro. Para nossa primeira ideia, além da garrafa, nós vamos utilizar massinha de biscuit e alguns moldes de silicone. Eu vou utilizar alguns moldes de moldura com algumas características no estilo provençal ou vintage. Esses moldes são super baratinhos, mas se você não tiver, dá para substituir e fazer a modelagem na própria mão. Claro que o molde facilita demais. E por isso eu vou deixar aqui embaixo o link de alguns moldes de biscuit. Apliques de biscuit prontos, é só a gente pressionar contra a garrafa com cuidado para não deformar o aplique. Mas é importante a gente pressionar para que o aplique realmente consiga aderir à garrafa. Meus amores, vocês podem fazer apliques para colocar, por exemplo, se tiver o relevo com o nome da marca. Eu fiz esse aplique de rendinha para colocar justamente onde tem o nome da marca, assim a gente consegue esconder esse nome. Depois que os apliques secarem, nós vamos pintar. Eu decidi pintar de dourado. Para dar uma ideia de profundidade nos apliques, eu dei algumas batidinhas com a tinta PVA na cor cobre. E para dar um efeito envelhecido, depois eu passei uma tinta preta. Mas vocês podem substituir essa tinta preta por betume. Estou utilizando também a tinta PVA. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. Para essa próxima ideia, meus amores, nós vamos precisar de qualquer tipo de papel adesivo. Vocês podem utilizar o papel fotoadesivo, um papel contact ou até mesmo uma fita crepe mais grossinha. Nós vamos precisar que seja adesivo porque depois a gente vai colar na garrafa. Então, o que eu fiz? Recortei um coração. Esse eu achei que ficou muito grande, então eu fui arredondando as bordas até ficar no formato e no tamanho que eu queria. E aí, vocês podem substituir essa imagem por uma outra, podem recortar uma flor, uma estrela, enfim. A técnica é a mesma, vocês que vão mudar aí e escolher o desenho. Nós vamos colar esse papel recortado na garrafa. E aí nós vamos pintar com a cor de nossa preferência. Depois que a tinta secar, meus amores, nós vamos remover cuidadosamente o adesivo. É importante ter muita cautela, não pode puxar de vez, porque a tinta pode formar uma película, grudar no adesivo e a gente acabar estragando o desenho. Essa etapa é opcional, meus amores, mas eu decidi adicionar uns detalhes com a tinta PVA na cor cobre. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a Depois, meus amores, com o dedo mesmo eu fui espalhando a tinta. good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Adicionei também, meus amores, na parte de baixo e na boca da garrafa uma fitinha branca. Essa fitinha branca é autoadesiva, mas vocês podem substituir por uma renda ou até mesmo pela juta. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Essa próxima ideia é super legal, meus amores, porque dá para personalizar. Nesse caso aqui eu vou escrever a palavra love, mas vocês podem escrever qualquer outra palavra ou frase motivacional. Também dá para personalizar com a temática da festa, com o nome da pessoa que vai ser o homenageado da festa. Ou vocês também podem personalizar para a pessoa a quem vocês vão presentear. É só utilizar a cola quente para escrever.
Eu também fiz um zigue-zaguezinho no local que tinha o relevo com o nome da marca para dar uma disfarçada e o resultado ficou bem legal. Depois que a cola quente secar, meus amores, nós vamos pintar e é super rapidinho para secar. Para pintar essa garrafa eu estou utilizando duas cores, esse creme, esse bege, e estou utilizando também a tinta spray dourada. E essa técnica consiste em intercalando as duas cores para a gente formar uma estampa. Step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Essa garrafa, meus amores, eu decidi decorar num estilo mais rústico e eu acho que é uma ótima ideia para servir de arranjo de mesa em festas de casamento, por exemplo. Além disso, é uma ideia super baratinha. Então, eu colei aí um pedaço de juta e aí vocês podem substituir por uma fita de qualquer outro tecido mais rústico. A decoração, claro, é livre, mas eu decidi acrescentar aí algumas florzinhas artificiais. Aí eu colei essa begezinha, uma nesse tom de azul que eu acho muito bonita e outra nesse tom de rosa que lembra um pouco fúcsia. Step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Para essa ideia, nós vamos utilizar o método da cerâmica fake ou cerâmica falsa. E ele consiste em adicionar algum pó com textura à tinta. Nós vamos utilizar a tinta PVA e o pó que eu estou utilizando é o bicarbonato de sódio, mas vocês podem substituir pelo fermento, por exemplo. Há um outro detalhe, muita gente mistura o bicarbonato na própria tinta, mas eu gosto de fazer a aplicação durante a pintura. Eu gosto de jogar o bicarbonato ali por cima. Por quê? Porque o vaso ele fica com texturas diferentes. A gente tem um lado que pega, né, mais bicarbonato e já tem uma outra área que pega menos bicarbonato. Então fica com uma textura bem interessante. Só que, claro, adicionar e mexer na tinta também dá um bom resultado e é muito mais prático do que ficar jogando bicarbonato enquanto está pintando. Então vocês decidem aí de qual modo vocês vão fazer. A mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.